Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. É pensamento de paz e não de mal. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, disse Jesus. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Qual é a verdade no seu coração? A verdade que você tem evitado de enxergar. Deus não é religião. As pessoas brigam, lutam, se matam em nome de um Deus. E cada um, dentro da sua crença, acredita que estão certos. E você olha para tudo aquilo e acha aquilo absurdo? E quantas pessoas, quem sabe, você já excluiu da sua vida? Porque elas não têm a mesma fé que você tem. Ou elas não andam no mesmo caminho que você anda. Nós não somos obrigados a concordar com todo mundo. Não somos obrigados a aceitar tudo e todos. Mas será que também você não está brigando com alguém? Ou com raiva de alguém? Ou excluindo alguém da sua vida? Porque aquela pessoa, ela tem uma fé diferente da sua? Quem diz para você que a sua fé está certa? Quem diz para aquela pessoa que a fé dela é certa? No final, todas as pessoas buscam a verdade dentro de si, a verdade no seu coração, a verdade na sua alma. Algumas vão na igreja B, na C, as outras vão para um sistema espiritual diferente, uma crença espiritual diferente. E se você conversar com cada uma delas, todas elas estão na verdade. Todas elas acreditam que vive a verdade e que estão na verdade. Ou querem acreditar que estão na verdade. O coração do homem, a mente humana, tem a necessidade de terceirizar. O ser humano, ele é treinado a terceirizar a sua própria vida. Mas não é culpa do ser humano, não é culpa sua, nem minha. É porque nós fomos criados assim, por algum objetivo, por algum plano maior, que muitas vezes é incompreensível. Nós somos criados dessa forma. E por isso que quando a gente se coloca para se libertar de uma mente religiosa, de um sistema político, se libertar de crenças, se libertar de preconceitos, se libertar de bloqueios, que muitas vezes temos e nem sabemos de onde vem, nem porquê. Crenças políticas, crenças religiosas,
fanatismos, coisas mentais, emocionais que fazem pessoas se brigarem, tirarem a própria vida, se matarem uma a outra, destrói famílias, relacionamento, briga entre os irmãos, entre marido e esposa, empresas se quebram, países se quebram, negócios fecham, prejuízos são grandes. Porque o ser humano, nós não somos treinados a agir com inteligência e com sabedoria. Nós somos levados a lidar e agir na emoção. Muitas vezes agimos e depois pensamos. De criança, se não tem alguém que nos cuide, nós morremos de fome, de sede, de frio, e ficamos ali mijado e cagado até alguém vir nos limpar. Ou seja, nós já nascemos com uma dependência que alguém cuide de nós. De criança. Aí você é criança até os 12, 14, 15 anos, aí você vira um adolescente. Aí hoje, pelas regras de hoje, depois dos 18 anos aí você pode começar a trabalhar. Ou seja, por 18 anos mais ou menos, você fica na dependência dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, ou dos seus pais, ou de alguém que cuida de você. Aí quando você vai para a vida, você encontra uma realidade que é diferente da sua casa. Que lá fora, na realidade da vida, não tem ninguém que vai cuidar de você. Não tem ninguém que vai... Não vai ter ninguém que vai socorrer. Pai, para casa, mãe, porque até então ali tinha alguém que te socorria quando você precisava. Então nós somos treinados desde cedo a dependência de um pai e de uma mãe. O porquê disso eu não sei. Qual é o propósito maior disso eu também não sei explicar. Aí quando nós decidimos romper, esse estado de dependência emocional ou financeiro, muitas vezes, de dentro da família, isso leva tempo. Se nós não temos o pai, uma mãe, ou os pais, ou um adulto que está cuidando de nós, se não temos alguém que nos empurre, que nos empurre para a vida e que nos incentive, que nos dê força para ir para a vida, aí fica a coisa pior ainda. Às vezes a pessoa já está com 50 anos, 60 anos e ainda está na dependência emocional de uma mãe e de um pai. Muitas vezes essa mãe e esse pai nem está mais nesse plano terreno. Mas dentro da pessoa ainda existe a falta. A falta do abraço do pai, a falta do abraço da mãe, a falta muitas vezes que o pai nunca diz ao filho ou à filha que amava, por mais que o pai amava, mas o pai nunca conseguiu falar, porque ele também não foi ensinado dessa forma, ele também não recebeu isso. E muitas vezes a gente só consegue dar aquilo que a gente tem, ou o pouco que a gente tem. E por vezes ficamos presos nas expectativas infantis de dentro do nosso coração, as expectativas infantis da nossa criança interior. Esperando um salvador, esperando que alguém nos ajude, esperando que alguém faça algo por nós. Enquanto o tempo passa, as coisas acontecem e você percebe que ninguém vem te socorrer. O ser humano, ele é treinado a terceirizar a sua própria vida. Terceirizar para Deus, terceirizar para o diabo, terceirizar para os anjos, terceirizar para o pai, para a mãe, para os professores, para os políticos, para os empresários, para os líderes.
e nós mesmos não assumimos a responsabilidade da nossa própria vida. Este é um chamado, esta live é um chamado para despertar em você assumir a responsabilidade da sua própria vida. O que Jesus era para fazer, ele já fez. O que Deus era para fazer, Deus já fez. O Criador dos céus e da terra nos dá a terra, a semente, o sol, a chuva, o vento, o calor, o frio. Ele nos dá todas as condições possíveis para que a gente consiga plantar e colher. Mas o Criador não vai lançar a semente na terra por nós. Ele não vai cultivar a terra, ele não vai colher o fruto quando estiver pronto para colher. Há coisas que nós precisamos fazer. Se nós não fizermos, infelizmente ninguém vai fazer. Você ainda está esperando o seu pai vir lhe socorrer? Você ainda está esperando a sua mãe vir lhe socorrer? Você ainda está esperando a aprovação de quem? Qual é a verdade que você não está olhando para você mesmo? Se você chegou comigo até aqui nesta live, parabéns. Parabéns, porque são poucos que se permitem se desafiar. Porque tem uma coisa que a gente foge muito rápido, é do desconforto. Quando a gente ouve algo que traz-nos desconforto, a gente foge. A gente não quer ouvir. A mensagem de Jesus para alguns era conforto e cura. Uma mensagem divina e da luz. Para outros, a mensagem de Jesus era incômodo, era perturbação, era desconforto. Só que sair da zona de conforto é necessário. É necessário sair da zona de conforto. Por isso que eu comecei esta live com um versículo da Bíblia dizendo assim: não se molde o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Então nós vemos que o mundo, o sistema, está cada vez mudando mais, as pessoas estão mudando. E está tudo bem com isso, faz parte. Imagina se nós vivêssemos com uma mentalidade de 100 anos atrás. Imagina se nós vivêssemos uma mentalidade de 500 anos atrás. É necessário renovar a mente. É necessário renovar o mundo. É necessário uma renovação da Terra. Tu imagina se pessoas que viveu há 100 anos atrás, há 300 anos atrás, ainda estivesse vivo. O mundo seria um caos. O fruto, ele não fica para sempre na árvore. O fruto, ele precisa cair. Ele precisa voltar para a terra. Para que aquele fruto, dentro daquele fruto tem sementes, e aquelas sementes que estão dentro daquele fruto gere outras vidas, outras árvores de fruta. É necessário que se renove o mundo, a terra, o planeta, o universo. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus sempre de coisas novas. E nós, os seres humanos, não sei se você já percebeu, que nós também sempre estamos na busca de algo novo. O ser humano sempre está buscando algo diferente, novo, renovador, porque nós também não gostamos da mesmice. Nós nos aborrecemos rápido, nós ficamos enjoados, nós se distraímos, nós perdemos o interesse muito rápido quando há mesmice, quando é a mesma coisa sempre. A renovação ela é necessária. Renovação na terra, renovação das pessoas, renovação na política, renovação na espiritualidade, renovação da religião. Não há como
Não há como nós querer vivermos como se tivesse viver, por exemplo, a fé lá dos apóstolos lá da Bíblia. Não tem como viver aquele tempo. O tempo certo é o tempo de hoje. Esse é o tempo certo. A fé certa é a fé de hoje. É a fé que você tem e que você carrega. A fé correta, a fé verdadeira, é aquela que você tem hoje. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, como eu gostaria de ter a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Paulo, de Pedro e assim por diante. Ou seja, a pessoa está presa a uma fé que para aquele tempo foi necessário, para aquelas pessoas. Mas hoje, a fé necessária é aquela que nós temos hoje, porque os tempos são diferentes. Eu não sei se você já percebeu, mas as crianças de hoje, os adolescentes, os jovens de hoje não são mais como era há 30, 40 anos atrás. Há 20 anos atrás. Não são mais os mesmos. É outra frequência, é outra energia, é outra pegada, é outro gosto, é outra mentalidade. E aí temos nós aí, os 40, 50, 60 anos, aprendendo a lidar com os jovens de hoje, com a mentalidade dos adolescentes e dos jovens de hoje. Porque nós temos, depois dos 40, nós vivemos tempos que essa juventude não viveu. Vivemos experiências que eles não viveram e que eles nunca vão viver. Nós saímos de um tempo sem internet, sem televisão, mal porcamente um rádio, com um rádio toca-fita, com um videocassete que tinha que alugar para assistir filme, tinha que ir na locadora. Hoje tu não precisa fazer mais nada disso. Para pagar uma conta de luz, uma conta de água, eu me lembro que eu tinha que ir no BESC, aqui em Santa Catarina, no BESC, para pagar uma conta de luz e água todo mês, aquela fila de gente, e tinha que ir lá pagar, porque não tinha outra forma. Aí depois foi criado as lotéricas, melhorou um pouco. Aí depois foi liberado o pagamento para qualquer banco, aí melhorou um pouco mais. E hoje nós temos tudo na palma da mão. Hoje pelo celular, você não precisa fazer mais nada. Você compra, vende, negocia, paga, tudo pelo celular. Em qualquer banco, hoje temos bancos digitais, que você não precisa nem ir lá na agência para abrir uma conta. Antigamente, para você abrir uma conta, você tinha que estar com o pai junto, com a mãe junto. Você ainda tinha que depositar um valor, porque senão não abria a conta. Hoje, com zero conta, você não precisa de R$0 para abrir a conta, e eles ainda te dão um crédito de R$2.000 ainda para te gastar. Ou seja, você já entra com crédito de R$2.000 fazendo dívida, a qual você ainda nem começou a trabalhar para começar a pagar. Então a gente sim está vivendo num tempo bom, num tempo de conforto, mas o conforto ele também traz um preço. Pessoas fortes pessoas fracas fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos fáceis. Então, lá dos nossos pais foi difícil. E para os nossos avós, mais difícil ainda. Aí quando chegou até nós, melhorou um pouco. E para os nossos filhos? E para os nossos netos? Melhorou bem mais. Porque hoje a criança, ela já nasce com o celular na mão. Hoje a mulher grávida, ela vai lá tirar ultrassom, já sai com todas as informações da criança. Eu me lembro que os meus filhos não conseguiram fazer ultrassom. Eu nem sabia, quando eles foram para nascer, eu nem sabia se era menino ou menina. Porque não tinha condições, não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Hoje uma mulher não fica sem fazer pelo menos uns 4, 5, 6 ultrassons se for necessário. Faz o quanto for preciso. E com imagens que aparece tudo ali dentro da barriga da mãe. Todos os recursos, hoje tem recursos de cirurgia, que os médicos fazem cirurgia na criança com a mãe grávida, lá faz com a criança lá dentro da barriga. Então, nós estamos sim vivendo tempos de conforto, tempos fáceis, comparado ao tempo que a gente viveu há
30 anos atrás, né? Com a tecnologia que temos hoje, com a facilidade que temos hoje. Hoje qualquer pessoa tem um carro, tem uma moto. São poucas pessoas que andam de bicicleta, aquelas que andam porque realmente gostam. Mas hoje qualquer pessoa tem um carro, uma moto, financiamento de casa, financiamento de carro. Antigamente, para te financiar um carro, você tinha que ter 2, 3 avalistas. Hoje, nem a folha de pagamento não te pede mais. Então, assim, as coisas mudaram. Só que, junto com a facilidade, junto com o conforto, mas também tem um preço. A mente fica preguiçosa, nós ficamos preguiçosos, paramos de estudar, paramos de aprender, paramos de renovar a nossa mente. Paramos de renovar a nossa mente. Não nos permitimos mais aprender coisas novas, achando que já sabemos tudo. E sim, nós precisamos renovar a nossa mente, nos permitir renovar a nossa mente e não nos conformar com algumas coisas que acontecem ainda nesse tempo que vivemos hoje. Esse texto da Bíblia de Paulo, que fala assim que não se molde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, é um texto escrito há mais de 2000 anos atrás, mas é um texto que se atualiza todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Então, não se moldar ao padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? Qual é o padrão desse sistema? Porque uma coisa é fato. A verdade que muitos não querem ouvir é a seguinte: nós não temos o livre-arbítrio que nós achamos que temos. Não temos. Podemos escolher o café que vamos tomar, o pão, o leite, a marca do leite, a marca do pão, onde comprar, qual camiseta, qual cor, essas coisas básicas. Mas inconscientemente, politicamente, até mesmo espiritualmente, nós achamos que temos liberdade, mas não temos. Tem pessoas que estão presas a um sistema religioso, uma mente religiosa, brigado com a família, brigado com a sociedade, quando entram numa roda para discutir política, e brigam. Nem sabem por que estão brigados. Irmãos que estão ali 3, 4, 5 anos sem se falar, porque aconteceu alguma coisa em algum momento e nunca mais se falaram. E a maior derrota, a maior tristeza de um pai, de uma mãe, não é não deixar dinheiro, não deixar essas coisas. Essas coisas são coisas dessa terra. A maior tristeza de um pai e de uma mãe é ver os seus filhos brigados, os irmãos brigados. Quer deixar um coração de uma mãe e de um pai arrebentado, é ver os irmãos brigados. Isso adoece o sistema familiar. Isso adoece os pais, adoece o sistema. E brigado por quê? Porque um pensa diferente do outro, tá tudo bem. Quem disse que nós temos que pensar igual? Quem disse? Jesus, quando ele escolheu os 12, todos eles pensavam igual? Não. E tá tudo bem com isso. Se você pegar a sua digital, você vai entender que nenhum no planeta Terra tem uma digital igual à sua. Nós somos únicos, intransferíveis. Nós somos um universo. Dentro de nós é um universo. Nós somos conectados com o todo. Em cada ser humano existe uma partícula divina, não importa onde que esteja. Às vezes tem aquela pessoa que faz muito mal. Ela é mal, é ruim, a pessoa é ruim, é ruim, é ruim. Mas o que levou aquela pessoa a ser daquele jeito? Da onde que ela veio? Qual é a natureza? Por que levou ela a ser desse jeito? Então, entender e compreender certas coisas ajuda a se libertar do julgamento. Porque nós somos muito rápidos em julgar, muito rápido em criticar. Nós somos muito rápidos em julgar uma pessoa mesmo antes de conhecê-la de verdade. E Jesus nos ensinou: não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que julgares, serei julgado de novo. A gente não gosta de ser criticado nem julgado pelos outros, mas nós somos. Assim como nós também fizemos com os outros. Não significa que eu tenho que acreditar em todo mundo,
ou aceitar todo mundo, mas ter a sabedoria, ter o entendimento e a sabedoria de pelo menos tentar conhecer a pessoa, entender e compreender as dores que ela está vivendo. Às vezes a gente olha aquela tia chata, aquele vô chato, ou aquela avó chata, ou aquele pai, ou aquela mãe. Nossa, como meu pai foi chato naquele momento. Mas por que ele foi daquela forma? E como que foi o pai do pai dele? Ou quais são as dores que esse pai, que essa mãe, que essa avó, que essa tia estão carregando e que a gente não consegue enxergar? Se libertar do julgamento. Liberte-se de julgar, primeiramente, os seus pais por aquilo que eles conseguiram dar. Tome dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, aquilo que eles conseguiram dar a você. Dentro do entendimento deles, dentro da crença deles, dentro da força deles. Tome dos seus pais com amor, com gratidão, aquilo que eles conseguiram dar a você. O maior presente que você tem é a vida. Sem os dois, você não estaria aqui agora. A vida. Aqueles que rejeitam a vida, você pode perceber uma coisa. Eu quero que você perceba. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Perceba. Aqueles que partem cedo, jovens, adolescentes que morrem cedo, se você for investigar, você vai ver que ele estava olhando para a morte. Ele não estava olhando para a vida. Pessoas que perdem a vida muito cedo, se você for investigar, no fundo eles não estavam olhando para a vida. Porque já existe um livro de provérbios que diz assim, se a pessoa está desanimada, se a pessoa está aborrecida com a vida, não tem muito o que fazer por ela. A não ser que ela mude o estado emocional e mental dela. Porque se a pessoa está olhando para a morte, ela está falando da morte, ela está olhando para a morte, ou olhando para alguém da família dela que também já faleceu por algum motivo, e ela olha para aquilo, e ela fica preso àquele sentimento de morte que já aconteceu. Provavelmente, se ela não mudar esse estado mental e emocional, ela pode perder a sua vida mais cedo do que precisava. Então, renovação mental, renovação da mente. Vou repetir os versículos que eu falei no começo. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida, já disse Jesus. Guarda o teu coração. Nós guardamos muitas coisas, nossas roupas, nossos calçados, guardamos nossas joias, nosso dinheiro, guardamos nosso carro, guardamos muitas coisas. E o nosso coração, que é o mais precioso e mais importante. E o nosso coração, porque um dia, em algum momento, nós também vamos. E como estará o nosso coração e a nossa consciência diante da eternidade? É isso que, esse é o negócio, é o despertar do autoconhecimento, o despertar espiritual. Pessoas presas na religião, pessoas presas na política, pessoas vivendo má consciências, pessoas presas no medo, na escassez. Não é só na escassez de dinheiro, na escassez de alegria, na escassez de amor, na escassez de perdão, na escassez de vida. Deus é vida. Jesus já falou, Jesus não falou assim? Deixe-vos a vida e a vida com abundância. Então tome de Jesus esta vida com abundância. Quando a pessoa quer viver e ela ama a vida, então a vida se agarra a ela. Ela pode passar vários problemas, mas ela continua firme ali, com alegria e vivendo. Eu conheço pessoas, senhorzinhas já de idade, com quase 100 anos, que cheio de vida. Conheci uma senhora de 71 anos, meu Deus, parecia uma mulher de 40 anos, cheio de vida, cheio de energia, cheio de projetos, cheio de sonhos para fazer as coisas. Até a pele dela não era uma pele de uma mulher de 71 anos. Agora tem mulheres ali com 40, 50 anos, parece que tem 80.
alegria do coração aformoseia o rosto. Quando a pessoa se agarra à amargura, à raiva, o ressentimento, ela não perdoa, ela não solta, ela fica agarrada. Às vezes aquela palavrinha que foi falado há 30 anos atrás ainda está presa naquele ressentimento, naquela amargura que está adoecendo as células dela. Ela nem percebe. Amanhã depois tem um câncer, amanhã depois tem um tumor, amanhã depois tem alguma coisa séria e não sabe de onde vem. O nosso corpo, ele mostra para nós como estão as nossas emoções e como está a nossa alma. Quando cada um volta para o seu lugar, dentro do sistema familiar, dentro da vida, então a nossa alma encontra a paz. Quando nós estamos em paz, nós conseguimos tomar melhores decisões, as nossas células trabalham melhor, nosso pulmão trabalha melhor, nosso cérebro trabalha melhor, o nosso corpo fica saudável. O nosso corpo fica saudável. Que tem 70 anos e parece que tem 40. Mas se você vai ver o estado emocional dela, ela sempre está de bem com a vida. Ela pode não ter muito dinheiro, às vezes nem tem, mas se você vai ver o estado emocional dela, ela sempre está feliz com a vida. E tudo que ela faz com alegria, faz com amor. E aí você vê a diferença. E no final, todos nós queremos viver o máximo tempo possível aqui nessa terra. O máximo de tempo possível. E fazer o que é necessário. Então eu quero deixar essa mensagem aqui de hoje com esse tema. Renovação da mente. Renovação da mente. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Deus falou assim, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, o Senhor, é pensamento de paz e não de mal. Tem pessoas que olham para Deus como se fosse um vingador, um carrasco, um pai maldoso. É isso que as pessoas olham. Quando a pessoa pensa assim, quando você vai num lugar, numa igreja, numa religião, numa espiritualidade, em algum lugar, ou você vê um vídeo, a pessoa diz, pensa em Deus. O que a pessoa pensa? Pensa em Deus. Tá, mas o que é pensar em Deus? O que significa pensar em Deus? Não sei. O que para a pessoa que está ouvindo aquilo? Às vezes para pensar em Deus, às vezes ela vai pensar em Deus, vai sentir raiva. Porque ela vai lembrar de alguma coisa que aconteceu que ela acha que Deus permitiu aquilo. Não sei. Lembra Deus como seu pai. Aí a pessoa vai lembrar do pai dela, ela tem raiva do pai dela. E aí, como faz? Ela tem amargura com o pai, ela tem raiva do pai. Ou nunca teve um pai, ou o pai abandonou ela. Enfim, tem as dores do abandono do pai. Então o que é pensar em Deus? É muito vago essa frase. O que é pensar em Deus? Então quando eu penso na gratidão, eu estou pensando em Deus. Quando eu estou pensando no amor, porque diz a Bíblia que Deus é amor, eu estou pensando em Deus. Quando eu estou pensando no perdão e não julgar, eu estou pensando em Deus. Isso é pensar em como Deus pensa. Pensar como Deus pensa não é pensar como a igreja da religião pensa. Para nós entender, eu quero que você compreenda uma coisa. Para nós entendermos de fato, de verdade, o coração do Criador, é necessário se libertar a mente e o coração religioso. A religião, ela é uma caixa. Simples assim, é uma caixa. A religião é uma caixa. O sistema, ele ele leva as pessoas a ficar presas numa caixa. Caixa da religião, caixa da política, caixa financeiro, caixa da educação, caixa. Mas quando a gente vai expandindo a nossa mente, a gente vai rompendo essas caixas e vai vendo que fora dessas caixas existe um universo que ainda nós não conhecemos. E eu te pergunto, você acha que realmente o Criador de todas as coisas do universo, que sustenta todo o universo, o planeta e todos os habitantes do universo,
Você acha que ele realmente vai ficar preso dentro de uma caixinha de 4 paredes de cimento? Ou na mente de um pastor que tem uma mente limitada? Tem pessoas que são necessárias estar naquele lugar. Infelizmente, tem pessoas que para viver uma vida um pouco mais decente, elas precisam estar presas dentro de uma caixa. Infelizmente. Tem pessoas que estão lá dentro da cadeia que precisam estar lá. Porque se elas ir para a rua, elas voltam a roubar, voltam a matar, voltam a fazer as coisas. Então lá dentro elas não fazem. Então elas precisam estar lá, infelizmente. E tem pessoas que infelizmente precisam estar presas dentro de uma caixa. Caixa da religião, caixa da vida do pastor, precisa estar. Porque se ela se libertar, ela vai extrapolar e ela não vai saber lidar com a liberdade que é dada a ela. Mas se a pessoa de verdade quer compreender o coração do Criador, ele precisa se libertar da caixa. Expandir, se libertar de qualquer preconceito religioso, de qualquer tipo de fé. De qualquer tipo de fé. Ou você acha que o Criador não estava aqui com os índios há mais de 500 anos atrás? Ou seja, antes de chegar os navios lá do português, que falaram que descobriram o Brasil, né, que isso também é uma farsa, porque quando chegaram aqui já tinha gente morando aqui, né, já tinha índios morando aqui no Brasil, já tinha uma fé, já tinha uma espiritualidade se movendo nesse lugar, já tinha algo maior nesse lugar. Entende? Então, assim, as coisas são muito mais do que aquilo que nos contaram nos livros, nas escolas. Muito mais. Mas para compreender isso, é preciso se libertar da caixa. Não tem como você compreender a mente do Criador, o coração do Criador, preso na caixa. Na caixa eles vão dizer para ti o que você tem que fazer. Fora da caixa, o Criador vai mostrar para você quem realmente você é. Nós somos um universo, em nós habita, nós somos uma partícula do Criador, um fractal de Deus, em nós habita o Criador. Em nós habita a centelha divina. E nós temos a capacidade de fazer coisas incríveis. O ser humano ele tem a capacidade de fazer coisas incríveis, mas também ele tem a capacidade de fazer muito mal, de prejudicar muitas pessoas. Só que daí cada um colhe, cada um é responsável da sua própria vida. Por isso que ser responsável da própria vida e se libertar da caixa não é qualquer um que consegue. Porque tem pessoas que infelizmente precisam que o pastor diz, o pastor fala para aquela pessoa fazer, não fazer ou fazer. Tem pessoas que precisam que alguém diz para ela o que ela tem que fazer. Porque ela não consegue usar da própria liberdade para tomar as decisões. Porque se ela tomar as decisões e der alguma coisa errada, ela não tem como culpar alguém. E quando você entende a mente do Criador, você entende que você é um ser livre no mundo espiritual, que você é responsável das suas decisões, então aquilo que você faz, você responde por aquilo que você faz. E não tem desculpas. E aí o negócio muda de lado. E aí as pessoas não querem, elas têm medo de tomar as decisões. Mas é assim. Então existe muito mais do que a gente possa imaginar. Que você se desperte, não para a religião, mas para a fonte criadora. Para a fonte criadora. Então, não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A sua mente é um universo. Você é universo. Quero que você entenda isso. Cada um de nós somos um universo. Estamos conectados um com o outro. Não adianta dizer assim, eu vou lá, prejudico uma pessoa e nada vai acontecer. Não vai acontecer. Se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Se eu for lá roubar alguém, ou mentir para alguém, ou enganar alguém, de alguma forma, de alguma maneira, o universo ele precisa trazer equilíbrio
e alguém vai me roubar e vai me enganar. Então, eu julguei alguém, alguém vai me julgar. Eu critiquei alguém de forma maldosa, alguém vai me criticar. Eu menti para alguém, ou enganei alguém, tirei alguma coisa de alguém, alguém vai tirar alguma coisa de mim. Porque é a lei do equilíbrio. É o dar e receber. Na mesma medida que medires, serão medidos de novo. Esta é a regra, este é o jogo. É uma lei divina, é uma lei espiritual, é uma lei que muitas vezes a gente não consegue compreender. As coisas espirituais, elas não são difíceis, mas elas são profundas. Porque para você entender o coração do Criador, você precisa se libertar do julgamento de religião, das críticas religiosas, se libertar. Se libertar, sabe do quê? Eu vou falar aqui para algo que eu acho que eu nunca falei nas lives que eu já fiz. Se liberte até mesmo de criticar o diabo. Deixe que Deus julgue ele pelos seus atos. Respeite as entidades, seja ela o nome que for. O nome que for, a entidade que não importa. O nome, de onde vem, o que faz, não é da nossa conta. Respeitar. Que Deus acerte com ela o que ela faz ou deixa de fazer. E aquelas pessoas que estão lá, elas também acreditam que estão fazendo o bem. Também acredito. Assim como tem pessoas na igreja B, na igreja C, na igreja D, acredito que estão fazendo o bem. Infelizmente, assim como a gente vê lá naquela guerra, que eu não vou citar o nome, aquela guerra lá, né, lá na região de Israel, aquela guerra lá, né, dos Estados Unidos, com não sei quem lá, né, até mesmo eles acreditam que estão fazendo a justiça, estão fazendo o certo, infelizmente. Crianças, pessoas, destruição, morte. Você acha que inconscientemente a gente não é afetado com essa energia? Com essa morte? Com essa perca? Todo mundo sofre. A gente acha que não, mas todos nós no planeta Terra estamos ligados um com o outro. Todos nós estamos emaranhados com esse mundo e com esse sistema. Todos nós estamos emaranhados. Todos nós estamos emaranhados. Por isso que quando a gente torce por um lado e o outro lado perde, a gente fica feliz por aquele que ganhou, né? Mas no final, aquele que perdeu, a gente também está emaranhado com aquele que perdeu. Ou seja, aquele que atira e aquele que morre, nós estamos emaranhados com os dois lados. A gente fica muito feliz, né? Às vezes, quando tem uma frase que diz assim, que bandido bom é bandido morto. Eu não concordo, não discordo, porque eu me liberto do julgamento. Cada um acaba colhendo aquilo que plantou. Se aquele que atirou naquele que morreu, pode ter certeza que os dois estão emaranhados de alguma forma. Estão emaranhados. E os dois vão pagar um preço alto por aquilo. Família, doença, problemas, às vezes a pessoa nunca mais é a mesma. Enfim, são tantas coisas profundas que eu não posso falar aqui, mas que são muito verdadeiras e muito fortes. Que muitas coisas acontecem. Eu tenho que cuidar com o que eu vou falar. Tem muitas coisas que acontecem, de acidente, de doença, de morte prematura. Muitas coisas acontecem que são mais profundas do que a gente possa imaginar. Porque não é, a gente só olha o superficial. A gente só olha o 5% consciente. Mas existe algo por trás daquilo que aconteceu. Existe algo por trás daquilo que aconteceu. Muitas vezes aquele que perdeu a vida, ele buscou tanto olhar para a morte que a morte o encontrou. Aquele que muitas vezes tirou a vida, ele estava tanto olhando para a morte, ou com raiva, ou com alguma coisa dentro dele, que ele acabou atirando a vida de alguém. E quando um tira a vida do outro ali,
os dois ficam emaranhados. O sistema do um e o sistema do outro ficam emaranhados. E a gente não sabe o porquê que aconteceu aquilo. Às vezes aquilo, aparentemente, é só mais um homicídio, é só mais aconteceu alguma coisa assim. Mas se você pegar a história e você abrir o campo sistêmico e espiritual dessas pessoas, você vai ver lá atrás como muitas vezes essa família está emaranhada, como esse sistema está emaranhado, e a gente nem sabe disso. Ou pensa que muitas vezes hoje nós não pagamos um preço por aquilo que os nossos ancestrais fizeram. Ou você acha que muitas vezes nós, hoje o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, onde não tem terremoto, onde tudo que planta dá, país riquíssimo, ele é roubado. Mas por que é dessa forma? Mas por que será que quando veio para o Brasil, aqueles que se diziam dono dessa terra não roubaram também? Não mataram? Não tiraram a vida? Qual é a verdadeira história? Qual é o emaranhamento que nós estamos hoje, nós, descendentes dos nossos pais, nós que somos brasileiros aqui, alguns dos nossos ancestrais vieram lá da Alemanha, lá da Itália, lá de outros países, vieram de lá, vieram para o Brasil, mas ficaram emaranhados com a energia do Brasil, porque o Brasil é um país maravilhoso, próspero, feliz, nós somos felizes, por mais as dificuldades que passam, nós somos felizes. O brasileiro é um país, é um povo feliz, é um povo acolhedor. Vem pessoas de outro país, você convida para o churrasco. Agora sai daqui você, brasileiro, e vai lá para os Estados Unidos para ver. Ninguém olha na tua cara. Então, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Só que também, ao mesmo tempo, nós colhemos, nós estamos emaranhados numa energia de dor e sofrimento daqueles índios que foram expulsos das suas terras. Alguns mortos, alguns assassinados, alguns abusados. E nós estamos emaranhados. Então o que fazer nessa situação? É olhar com um olhar de amor por aqueles que passaram sobre essa terra. É um olhar de amor. E não de julgar, um olhar de amor. Porque existe ainda muita dor no Brasil. E que não está sendo olhado e não está sendo visto. E aí, por que o Brasil não há? Por que temos os políticos que temos? Por que o povo não se desperta? Por que o povo não abre a mente? É porque existe uma energia, existe uma frequência, existe uma entidade, existe algo maior que aprisiona a mente e o coração das pessoas. Isso é coletivo, não é só individual. Os indivíduos vão se libertando. Individualmente a gente vai se libertando, a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo, mas coletivamente existe algo que aprisiona a mente e o coração das pessoas e, infelizmente, é mais forte do que a gente possa imaginar. Então, assim, eu já falei mais do que precisava, eu já falei mais do que devia nesta live aqui nesse Facebook, tá bom? Então, estou encerrando esta live. Quero desejar a você um dia grandemente abençoado, próspero, feliz e saudável. Que você encontre no seu coração a verdade, porque todos no final buscamos a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Um fala que a verdade é ali, outro fala a verdade ali. Qual que é a verdade? A verdade é aquela que você acredita ser a verdade. De repente, no tempo que você está vivendo hoje, essa fé, essa crença, esse momento que você está vivendo, essa verdade que você está vivendo hoje, para este momento, é a verdade necessária. Amanhã depois a sua mente vai se libertar, o seu coração vai se abrir, você vai compreender coisas novas. E aí para aquele tempo será uma outra verdade que para aquele tempo será necessária. Você entende que é muito mais profundo do que nós imaginamos? Então eu não tenho a verdade para te entregar, mas a verdade está dentro de você.
A verdade é aquela que você acredita ser a verdade, que para aquele momento da sua vida está fazendo sentido para você. Está fazendo sentido para você. E está de alguma forma lhe ajudando ou levando para um outro caminho, para uma outra patamar da vida, porque você já compreendeu que na vida a gente não fica parado, a vida não é estática. O mundo está em evolução, as coisas estão acontecendo. Hoje, o que acontece hoje? Através da inteligência artificial. Pessoas que faziam criativos, pessoas que faziam copyright, que faziam publicidade. Hoje a inteligência artificial faz tudo. Hoje até os judiciários, advogados, juízes, promotores, todo mundo usa a inteligência artificial para trabalhar. Hoje, com a inteligência artificial, você vai, através da inteligência artificial, você vende, você compra, você negocia, você tira dúvida, você não precisa, com uma ou duas pessoas, muitas vezes dá conta de fazer o que é necessário através das ferramentas da inteligência artificial. Então, quantos empregos já se perdeu? Quantas coisas que já foi... E vai vir mais. Só que a questão é como nós estamos preparados para isso. Mentalmente e emocionalmente e também espiritualmente. Porque é só o começo. Você já percebeu que é só o começo? É assim que funciona. Só que as mudanças, elas não acontecem de um dia para o outro. Elas vão acontecendo. E elas vão sendo introduzidas forçosamente nas nossas vidas. Só que às vezes é necessário. E para a geração que estão vindo agora, dos nossos filhos, nossos netos, e lá na frente dos nossos bisnetos, que de repente a gente nem vai estar mais aqui sobre essa terra, essa mudança ela vai ser necessária. Porque vai ser outro tempo, uma outra mentalidade, uma outra visão, uma outra energia, uma outra frequência, e a Terra ela precisa se renovar, porque senão ela não suporta. Tem coisas que a Terra não está suportando mais, de tanta maldade, de tanta crueldade. Não tem mais lugar para isso. Não tem mais lugar para isso. Entende? Então, assim, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Imagine se a Terra não renovasse. Nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teria tecnologia hoje. Eu não estaria falando aqui, numa live pelo Facebook hoje. Eu não estaria fazendo isso. Gratidão pela tecnologia. E ela vem para crescer ainda mais. Tá bom? Quero deixar um abraço, um beijo no coração, um excelente dia na sua vida. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, seu trabalho. E que você encontre a luz e a paz no seu coração, vivendo um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma fé de cada vez, uma ação de cada vez. Gratidão, gratidão.